comentar com você neste vídeo sobre a situação do técnico do Corinthians, né, gente? O não técnico, né? Porque o Timão ainda não conseguiu contratar um técnico. Tá difícil, o Tite não quer mais trabalhar, né? O Dorival Júnior, né, pediu aí uma grana absurda. Curioso, muito curioso do Dorival é o seguinte, né? Ele reclamou que o nome dele estava associado ao Corinthians, não tinha nada contra o Corinthians, e reclamou também dos valores, que eram absurdos, né? Que estavam falando que ele tinha pedido para o Corinthians e tudo mais. E quando ele vai negociar com o Corinthians, ele pede valores absurdos, né? Quem é você, Dorival? Olha o trabalho horroroso que você fez na seleção brasileira. E o pior, os dirigentes do Corinthians, né? Não aprendem nunca, né? Parabéns aí a todos vocês que aplaudem o tempo inteiro o Fabinho Soldado. Parabéns, né? O Fabinho vai resolver, vai contratar o Dorival. Grande merda contratar o Dorival Júnior. Grande merda é buscar um técnico que está desempregado aqui no Brasil. O que há de diferente nisso daí? Nada. Basta você colocar dinheiro lá que você contrata. Cadê a percepção diferenciada para buscar um técnico em outro lugar? Ah, o Luiz Castro disse não, né? Então não existe mais técnico, é isso? O técnico da seleção da Croácia é a dica que eu dou. E alguém vai furar essa bolha aí, né? Alguém vai contratar esse técnico, ele vai ser um grande técnico aqui no futebol brasileiro. E aí todo mundo vai ficar lamentando, né? Por que meu time não contratou esse cara aí? Né? É impressionante a falta de visão, né? É muito fácil ser dirigente hoje de clube grande no futebol brasileiro. É muito fácil. Você faz um monte de merda. Quando uma delas funciona, você vira o rei, né? Quando todas as outras não funcionam, o mundo inteiro esquece, né? É isso que acontece com o trabalho de inúmeros dirigentes. E também o Fabinho, tá? Eu sei que muitos aqui são fã do Fabinho, né? Fã de dirigente, né? É isso, né? Pra mim não é nada demais, tá? Não é nem melhor nem pior do que os outros, né? Os do São Paulo, né? Os do Cruzeiro, os do Galo e assim por diante. Só não é esse cara aí que estão falando que ele é, porque pra mim ele não é, tá? Não é. Agora, se o Dorival não quer, por que não olhar? Veja, o que o Dorival tá pedindo, gente, para o Corinthians pode contratar inúmeras opções. Por que ficar tentando contratar esse senhor que já é um técnico, um ex-técnico em atividade em vários aspectos? O principal ponto para mim que eu não consigo aceitar no Dorival, o ponto aqui sabe, que eu o coloco como técnico completamente ultrapassado, é o fato de que quando há o desgaste, ele não sabe solucionar o problema. Quando a equipe tem um problema, ele não sabe resolver. O que funciona com o Dorival é o que está dando certo. Quando o que está a dar certo para de dar certo, ele não sabe apresentar uma solução. Me fale, qual foi o time? Em todos os últimos trabalhos que ele teve, né? Que quando apresentou o problema, o Dorival conseguiu achar uma solução. Fala para mim. E é lamentável, né? É triste. A gente está vendo aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, ó. Há uma hora atrás. André Rizek. Olha o serviço que essa gente presta para o futebol brasileiro. Olha o serviço, né? Dorival é a bola de segurança e melhoraria esse time do Corinthians. Sabe nada esse cidadão aí, né? Sabe nada, né? Mas sou entusiasta da loucura, sou entusiasta da loucura, adolescente, né? Quantos anos você tem, meu irmão? Né? Diniz teria algo que o clube não tem há algum tempo. Fome, correr risco, jogar com paixão. Pergunta pros torcedores do Fluminense se o Diniz é isso aí. Pergunta pros torcedores do Cruzeiro se o Diniz é isso daí. O cara aqui em questão, ele trabalha com futebol. Deixa de ser preguiçoso, Rizek. Deixa de ser preguiçoso. Vai ver o que aconteceu com o trabalho do Diniz no Cruzeiro, no Fluminense. Antes de falar merda. É impressionante. É esse tipo de gente com essas declarações aqui que confunde muito a cabeça do torcedor. Diniz há muito tempo não consegue. Não consegue, né? A única vez que conseguiu foi quando houve uma crise no jogo e inúmeras equipes do futebol da América do Sul, ninguém queria ganhar a Libertadores, né? E o Fluminense ainda assim sofreu, né? E ganhou. Foi a única situação que funcionou. A única, né? Aí ele fala, Diniz, óbvio que é mais arriscado, mas quando dá certo é muito mais legal também. Óbvio que é muito mais arriscado, mas quando dá certo é muito legal também. Adolescente falando, né? Não é para ficar fazendo aposta neste momento, né? Mas não é ele, né? Se der errado, o dinheiro não vai sair do bolso dele, então ele pode se dar o direito de falar um monte de merda. Porque essa gente ganha muito para falar merda. E a gente tem que parar de prestigiar esse tipo de comentarista, né? Tá. Qual é o problema do Corinthians contratar o Crespo? Se o Corinthians pode colocar dinheiro na mesa, uma
baita grana para trazer alguém inexpressivo como o Dorival, por que não fazer uma tentativa pelo Crespo? O que o tal do Fabinho não tá fazendo que ainda não pegou um avião e não foi até o Crespo para tentar fechar essa negociação? Tá livre no mercado. Qual é o problema dessa gente? Qual é o problema dessa gente? E qual é o problema do Corinthians, que tem tanta dificuldade para contratar um técnico que presta? É impressionante como o Corinthians se coloca atrás de todos em relação a isso. É impressionante. Mas não, né? Tudo muito bem. Por quê? Porque não importa a qualidade dos trabalhos que o tal do Diniz apresentou. Vai ter gente como o Rizek, né, falando que o cara pode ser o Diniz. Não importa o trabalho horroroso que o Dorival fez na seleção brasileira, tá? E até mesmo em alguns momentos em que, mesmo nas equipes em que ele comandava e que estava mandando muito bem, quando o problema apareceu, ele não conseguiu resolver. Isso só não aconteceu, precisamente, no Ceará, porque ele saiu antes. Saiu antes, só por isso. Tá? Então eu falo, olha, tem que olhar para a possibilidade de um técnico diferente, tá? Por que não pode ser um técnico espanhol? Por que não pode ser um técnico francês? Por que não pode ser um técnico italiano? Desde que, evidentemente, no mínimo, ele consiga se comunicar. Na Europa é assim, técnico de várias nacionalidades comanda jogadores de várias nacionalidades. Agora, pelo menos um técnico que seja italiano e que conheça pelo menos espanhol, um técnico francês que conheça pelo menos espanhol, e muitos deles conhecem essa língua, né? Esse técnico poderia perfeitamente chegar ao Corinthians, tá? De novo, técnico da Croácia, que fala espanhol, tá? Se pode contratar argentino, por que não pode contratar também um técnico lá da Espanha, né? Por que tem que ser essas porcarias brasileiras, gente? Por que tem que ser made in Brasil? Técnico made in Brasil não presta. Não presta. Por que tem que insistir com isso? E o pior, os caras não conseguem trabalhar com qualidade, mas eles querem ganhar como lá na Europa, gente. Pô, Dorival, dá um tempo, né, meu irmão? Quer ficar rico às custas do Corinthians? O pior não é Dorival. O pior são dirigentes do Corinthians que ainda acreditam numa possibilidade como o Dorival Júnior. É impressionante, gente. Não dá. Tá, eu sei que ninguém entendeu o que eu tô falando, eu sei que esse debate é complicado, eu sei que é um debate difícil, e eu sei que muitos de vocês vão me detonar, tá tudo muito bem. Aqueles que não me detonarem e achar que eu mereço, mande um pix aí de qualquer valor para dar uma força aqui para o canal, que ajuda muito aqui no trabalho, fico grato pela gentileza e, né, de antemão, mando um abraço para todos vocês, meus amigos e minhas amigas, corintianos e corintianas, é isso.